pessoal, tudo bem? No vídeo passado, nós vimos as principais características do imperialismo do século XIX, que foi a disputa dos países industrializados europeus por outros lugares onde eles pudessem encontrar matérias-primas, fontes de energia e mercados consumidores. E essa disputa por territórios nos continentes africano e asiático será uma das principais causas para a Primeira Guerra Mundial. Nós vamos falar agora um pouco sobre esse domínio europeu no continente africano e quais as consequências desse domínio para as populações nativas. Lembrando uma coisa, nós podemos analisar esse processo do ponto de vista dos europeus, então um processo de conquista de um novo território, e também nós podemos analisar esse processo do ponto de vista da população africana, que teve o seu território invadido, as suas riquezas tiradas de lá. Então, o que os europeus chamam de conquista, os africanos vão chamar de exploração. Os europeus não tinham tanto conhecimento do território africano, embora essa exploração tenha começado há muitos séculos atrás, num processo de escravização dessas populações, né? Aliás, milhões e milhões de pessoas escravizadas vieram para o Brasil, mas, assim, de uma maneira geral, os europeus conheciam, né, o litoral do continente africano. A partir do século XIX, quando esse continente se tornou um objeto de desejo por conta das riquezas que tinham ali, e principalmente das matérias-primas que seriam importantes para as indústrias europeias, os europeus precisavam conhecer melhor esse território. Então, eles organizaram uma série de expedições, né, ao continente, com o objetivo de conhecer e saber, né, onde tinham riquezas, onde tinham as matérias-primas, quais rotas podiam ser utilizadas. Então, assim, rios, ferrovias. Então, um processo de exploração mesmo nesse sentido, para saber o que eles poderiam, né, o que eles, europeus, poderiam explorar no continente africano. Esse processo de dominação dos europeus no continente africano, ele se deu de três maneiras diferentes. A primeira delas, e a mais imediata, é a dominação pela força. Então, onde os europeus invadem um lugar onde já tem moradores, e lógico que esses moradores não vão ficar quietos esperando o seu território ser invadido. Então, há uma série de conflitos entre africanos e europeus, e quem acaba levando a pior nesses confrontos são os africanos, porque os europeus acabam vindo com novas armas, muitas delas que surgiram nesse contexto da segunda revolução industrial, e acabam também levando doenças que matam, né, uma grande parte da população, sejam homens, mulheres, crianças, mas de uma maneira geral, né, essa população africana vai resistir a essa dominação e muitos vão acabar perdendo a sua vida porque não querem que o seu território seja invadido pelos europeus. A outra forma de dominação é fazer alianças com povos africanos. Esse tipo de dominação já existia desde a época da escravidão. Os europeus se aliam a grupos, né, no continente africano, e isso acaba acelerando um processo de rivalidades locais. Então, você se alia a um povo e esse povo domina o seu povo rival, e os europeus acabam, vamos dizer assim, ficando somente assistindo, né, a essas rivalidades e aos africanos se destruírem, né, entre eles mesmos. E também existe a questão da dominação cultural, onde os europeus vão mandar para a África missionários católicos e protestantes, aí, né, depende da religião predominante em cada país, para ensinar aos africanos a cultura e os valores europeus, aquilo que eles, europeus, achavam certo, desconsiderando a cultura, os valores e as religiões dos povos que já viviam na África. Existiu também o caso de europeus se associarem às elites locais
E aí essas elites que já dominavam as populações, né, num determinado local da África, acabavam explorando mais ainda essa população. Existe também a questão da população nativa ser obrigada a pagar impostos para os europeus, sejam impostos em dinheiro ou impostos em produtos, em trabalho, em espécie, seja também na questão da exploração da matéria-prima da região, instalação de empresas estrangeiras, indústrias, que vão acabar explorando, né, essa população do continente africano e trazendo para eles consequências negativas. Esse mapa da África nos mostra uma coisa que normalmente nós não vemos. O mapa da África que nós conhecemos, ele tem aquele traçado devido à Conferência de Berlim de 1884, que é esse mapa aqui. Lembra que nós falamos desse processo? A Inglaterra foi a primeira a escolher terras na África, logo em seguida vieram os franceses. Então, os europeus vão traçando fronteiras aí no continente africano de acordo com os seus interesses. Então, de acordo com aquilo que eles desejam. Regiões próximas a rio, minas de ouro, enfim, né, o que eles acham interessante. Esse é o mapa da África que nós conhecemos, né, que acabou, né, se popularizando aí pelo mundo, que, né, é conhecido de todos nós. Mas o mapa da África original não é este. O mapa original da África é esse, com esse monte de tracinhos vermelhos aí. Aí você pode perguntar, mas o que significam esses traços? As fronteiras do continente africano. Então, os povos do continente africano estavam organizados dessa forma, como esse mapa está mostrando. E aí, quando os europeus chegam e traçam as fronteiras da maneira conveniente para eles, europeus, eles acabam desrespeitando essas pessoas que lá estavam. Porque, assim, eles acabam juntando dentro de um mesmo território povos rivais, ou acabam separando povos que viviam muito bem desde sempre. Então, assim, um completo desrespeito às pessoas que lá viviam, porque assim, né, eu vou dividir o território da maneira que é boa para mim. Eles nem perguntam para saber qual o desejo dos africanos, ou o que os africanos acham, nada disso. Eles chegam e simplesmente vão traçando outras fronteiras, né, da maneira como eles bem entendem. E nesse processo de dominação do continente africano, aparece aí uma palavra que vocês já viram no 6º ano, no 7º ano, que é a palavra etnocentrismo. A primeira vez que vocês viram esse termo foi no 6º ano, e ele é usado quando uma cultura, um povo, se acha superior ao outro povo e acaba desrespeitando seus costumes, sua língua, sua religião, que foi o que aconteceu, né, no imperialismo do século XIX. Os europeus que se achavam superiores, desenvolvidos, porque eles já estavam passando pelo processo da segunda revolução industrial, simplesmente acharam que eles eram superiores aos africanos, e nesse processo de conquista, né, de invasão do continente africano, eles iriam levar coisas boas para as populações nativas. Só que assim, aconteceu um processo que nós chamamos de violência etnocêntrica. Quando você, por exemplo, leva missionários religiosos para a África para ensinar para eles a religião dos europeus, você está considerando que a sua religião é a correta e que a religião deles é errada. Muitas vezes, os europeus não queriam nem saber se eles tinham religião. Então, impunham sua língua, sua cultura, sua religião, seus costumes, desconsiderando a riqueza cultural, religiosa do continente africano. Então, desconsiderando a vida dessas pessoas. Porque, assim, não é questão de ser superior ou inferior. Os africanos tinham um modo de vida diferente. Ok, sem problema nenhum. Mas os europeus achavam que a cultura, a religião, as tradições africanas eram erradas, eram atrasadas e que eles, europeus, iriam levar a civilização para aquele lugar. Os africanos começaram a conviver com
um regime de exploração de muita violência física, de trabalhos forçados, de castigos corporais, de imposição de padrões de cultura, de língua, de religião, desrespeito à cultura local, repressões de várias formas, massacres, opressão, a questão da violência sexual contra as mulheres também. Então, são relatos cruéis de exploração dessa população, muitas vezes, na grande maioria das vezes, marcadas por uma violência muito grande. E a apostila traz aí um exemplo de um acontecimento de outubro de 1904, onde 65 mil pessoas de um grupo chamado Ororó foram massacradas no território da Namíbia, que era uma colônia alemã. E essa foto mostra os sobreviventes. Então, olha o estado em que essas pessoas se encontravam. A apostila também nos mostra outros exemplos de pessoas que sofreram com mutilações, que tiveram mãos cortadas. Existem relatos de pessoas que tiveram pés cortados, orelhas, pessoas que foram mortas com tiros a queima-roupa. Então, assim, foi uma dominação que trouxe coisas muito ruins para o continente africano. Os europeus, né, os industrializados europeus, enriqueceram cada vez mais, mas às custas de muita violência e de muita opressão, né, ao povo africano. Esse é um processo, né, que até hoje tem marcas, né, no continente africano, por conta de pobreza, violência, doenças, guerras civis, dificuldades econômicas. Os europeus diziam, então, que iam levar a civilização, o bem-estar, o progresso, que eles estavam preocupados com o desenvolvimento do continente, com o bem-estar das populações locais, mas, né, os relatos, os registros históricos que nós temos, imagens como essa, mostram que a teoria era uma coisa, mas na prática, né, aconteceram coisas completamente diferentes. Esse processo, então, chamado de imperialismo, ele teve marcas positivas para os europeus, no sentido de trazer mais riqueza e mais desenvolvimento industrial, mas teve marcas extremamente negativas para o povo africano por conta da violência e da exploração que eles sofreram. Nós vamos voltar a falar sobre esse processo no início do 9º ano, quando estivermos falando da Primeira Guerra Mundial. Então, esse assunto será retomado mais para frente. Até lá, então. Tchau!